Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Graças, paz, igreja, amém? Quem está feliz com Jesus aqui nessa noite? Amém, glória a Deus. Abre o seu coração, querido, para receber da palavra do Senhor nesse momento. Amém? Tenho algo muito precioso da parte do Senhor para compartilhar com a igreja nessa noite. É algo muito simples mesmo. Eu diria que é algo básico daquilo que nós aprendemos sobre o cristianismo, daquilo que nós aprendemos sobre Jesus, daquilo que nós aprendemos sobre a palavra de Deus. Mas ao mesmo tempo que é algo básico, é algo que todos nós precisamos crescer e continuar crescendo. Eu quero falar hoje com você nessa noite, conversar com vocês nessa noite sobre ser amigo de Jesus. Você já parou para pensar, querido, como você quer ser recebido por Jesus no céu? Talvez você nunca parou para pensar sobre isso. O pastor Arno, ele tem um quadro na casa dele, e ele usa esse quadro para falar sobre as 4 chaves para ouvir a Deus, que é um quadro onde o Jesus ele está recebendo um homem e ele está abraçando um homem. E o pastor Arno sempre compartilha conosco que é dessa forma que ele quer ser recebido por Jesus no céu. E é interessante, querido, que nesse mesmo pensamento, você parou para pensar também como você quer ser conhecido por Jesus? Não é ser reconhecido por Jesus, é ser conhecido. Qual característica em mim, em você, em nós, que Jesus ele reconhece como algo dele? E foi pensando nisso nesses dias, foi meditando sobre isso, sobre essas perguntas que talvez nós nunca nos fazemos, que Deus falou comigo sobre ser amigo de Jesus. E esse pelo menos é o meu sentimento. Quando eu chegar diante do nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero que Ele me reconheça como um amigo. Eu quero que Ele me receba como um amigo. Eu não quero ser como aquele que talvez viveu uma vida dentro da igreja. Muito obrigado, Chico. Aquele que viveu uma vida falando do amor dele, falando da palavra dele, pregando a palavra dele, mas é alguém que não foi amigo dele. Quando eu e você se encontrarmos com o Senhor, como que você quer ser conhecido por Ele? Hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre ser amigo de Jesus. Muitas pessoas elas querem ser conhecidas como servos do Senhor. E a Bíblia ela fala sobre ser servo do Senhor. Algumas pessoas elas falam sobre ser conhecidas como discípulos, como seguidores de Jesus, como aqueles que conhecem Jesus, ou como aqueles que talvez ouviram falar do nome de Jesus. Olha lá, o quadro lá, o pastor Arno. E ele sempre fala sobre esse quadro, que é assim que ele quer ser recebido por Jesus no céu. Tem muitas características, meu irmão. Tem muitas características. Mas qual que é a sua? Qual que é a minha? Qual que é a nossa característica que Jesus vai reconhecer ou vai nos receber naquele grande dia? Uns são servos, outros querem ser reconhecidos como discípulos, outros apenas como seguidores de Jesus. Mas a verdade, querido, é que Ele tem nos chamado para algo mais profundo. Amém? Ele tem nos chamado para algo mais importante. Ele tem nos chamado para algo mais íntimo com Ele. Ser servo é bom, ser discípulo talvez seja melhor ainda. Ser um seguidor de Jesus, na época de Jesus existiam muitos seguidores de Jesus, querido. Você vai perceber ao longo dos textos que nós vamos compartilhar aqui nessa noite que existiam muitos seguidores de Jesus e a maioria deles nem foi lembrado na Bíblia. Mas onde Jesus ia, ele atraiu uma multidão de pessoas. Jesus em 3 anos e meio, querido, compartilhou da palavra de Deus, compartilhou das grandezas do coração de Deus para milhares e talvez centenas de milhares de pessoas. E quantas dessas pessoas foram lembradas
na palavra de Deus, quantas dessas pessoas foram elogiadas pelo Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor nesse momento, feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua presença aqui. Muito obrigado pelo teu falar, muito obrigado pelo teu toque, Senhor, em cada coração, em cada vida aqui. Obrigado, Paizinho, pela tua palavra, Senhor, que é viva, que é transformadora. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem revelado a nós, o Senhor tem aberto os nossos olhos, Senhor, diante da tua palavra, diante das grandezas que o Senhor tem comunicado conosco, Pai. Espírito Santo, a minha oração é que essa palavra, Senhor, encontre o coração de cada homem, de cada mulher de Deus que está aqui nessa noite, Senhor. Encontre o coração daqueles que vão ouvir essa mensagem algum dia, Senhor, na sua vida, Pai. Fala com cada um aqui, Senhor, de uma forma personalizada, Senhor. Fala com cada um aqui, Senhor, de uma forma única e sobrenatural. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, querido. Jesus tem nos chamado, querido, para uma amizade com Ele. Você sabia disso? Eu quero ler alguns textos com você, querido. Mas antes disso, o que é ser um amigo de Jesus? Você sabe quem na Bíblia foi chamado de amigo por Jesus? Nós vamos falar pelo menos sobre alguns homens nessa noite. E o primeiro texto que eu quero ler com você está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 11, versículo de número 1. João 11, 1. Eu quero ler com vocês alguns versículos aqui. Nós vamos contextualizar aquilo que Jesus estava nos ensinando. Evangelho de João, capítulo 11 e verso de número 1. Eu vou ler aqui na NVI. Bem, esse homem aqui, querido, ele foi reconhecido por Jesus como um amigo. A Bíblia fala, Jesus fala que Lázaro era seu amigo. Você vai perceber ao longo do texto que não foi Lázaro que disse que era amigo de Jesus. Não foi Maria e Marta, suas irmãs, que disse que Jesus eram amigas delas. Mas foi o próprio Jesus que disse que era amigo deles. Isso faz toda a diferença. Evangelho de João, capítulo 11, verso 1, diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, de um povoado, de Maria e de sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. No entanto, ouviu falar que Lázaro estava doente e ficou mais 2 dias onde ele estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia? E eles disseram: mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu, dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá acordá-lo. Até aqui, querido, já deu para entender o contexto sobre aquilo que Jesus estava dizendo aqui. Jesus disse: o nosso amigo Lázaro dorme. Lázaro, Marta e Maria, querido, morava num povoado, numa aldeia, em Betânia. Cerca de 3 quilômetros ali de Jerusalém. E por que Marta, Maria e Lázaro eram intitulados por Jesus como seus amigos? Você não vai ver na palavra de Deus muitas citações daqueles que eram amigos de Jesus. Mas nós vamos ver algumas passagens em que Jesus fez questão de estar na casa de algumas pessoas. Eu imagino, querido, olhando para a palavra de Deus,
Quando nós percebemos aquilo, os 3 anos e meio do ministério de Jesus, por onde Jesus passava existia multidão, por onde Jesus passava muitas pessoas eram curadas, por onde Jesus passava causava-se um grande alvoroço. Mas Jesus não entrou em todas as casas. A Bíblia vai dizer que em algumas casas Jesus entrou, como na casa de um homem chamado Zaqueu, que um homem, a palavra de Deus fala que era um homem de baixa estatura, e quando ele ouviu falar sobre Jesus, quando ele ouviu dizer que Jesus iria passar por aquele lugar, a Bíblia conta que ele sobe numa árvore para ver Jesus passar. Zaqueu não se importou, querido, em estar, em tocar. Zaqueu, o desejo do coração dele era que Jesus passasse por aquele lugar e ele visse a pessoa de Jesus. Só que quando Jesus passa por aquele lugar, a palavra de Deus vai dizer que ele olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu vou estar na sua casa e eu vou jantar na sua casa. Amém? Fique tranquilo que eu não vou pedir para você falar para o seu irmão que hoje você vai jantar na casa dele. Mas, querido, Zaqueu desceu daquela árvore, Jesus esteve na casa de Zaqueu. E aquele encontro transformou a vida, a casa e toda a família de Zaqueu. Todos nós conhecemos a história. Zaqueu devolve tudo aquilo que ele havia roubado. Devolve às pessoas aquilo que ele havia enganado. Tudo aquilo que Zaqueu, querido, a vida de Zaqueu, existe um antes e um depois, que ele subiu numa árvore para ver o Senhor Jesus passar. Agora aqui a palavra vai dizer, querido, que um certo homem chamado Lázaro de Betânia, que era amigo de Jesus, e o texto vai dizer a quem aquele Jesus amava. Pastor, mas por que a palavra de Deus fala que Jesus amava tanto esse Lázaro? Porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus chamou Lázaro, Marta e Maria de seus amigos. Existe um princípio, querido, muito importante aqui no texto, e que talvez não fique tão claro para nós, mas eu quero abrir os seus olhos nessa noite. Lázaro, Maria e Marta recebiam Jesus em suas casas, em sua casa, todas as vezes que Jesus passava por aquele lugar. Todas as vezes que Jesus estava passando por Betânia, Jesus parava na casa de Maria, Marta e Lázaro e tinha um tempo com eles. Todas as vezes que Jesus passava por aquele lugar, é como se Marta e Maria, e nós conhecemos a história de Marta e Maria, quando Jesus chega naquela casa, e Marta está toda esbaforida, toda correndo, preparando para preparar algo para Jesus e seus discípulos comerem, e Maria está aos pés de Jesus, ouvindo aquilo que ele tinha para ensinar. Querido, todas as vezes que Jesus passava por aquele lugar, Marta, Maria e Lázaro tinham um tempo de mesa com Jesus. Todas as vezes que Jesus passava, querido, por aquele lugar, eles abriam a porta das suas casas e eles recebiam, querido, Jesus como um amigo. Eles sabiam quem Jesus era. Eles sabiam quem Jesus representava para eles. Mas quando eles estavam na casa de Maria, Marta e Lázaro, Jesus era muito mais do que aquele que poderia oferecer algo para eles. Jesus era algo muito maior do que aqueles que poderiam curar as dores deles. Jesus era muito mais do que aquele que poderia trazer a provisão ali de uma forma sobrenatural para eles. Eles recebiam Jesus como um amigo. Eu fico imaginando, querido, eles sentados à mesa, Maria, Marta, Lázaro e Jesus, e eles compartilhando, querido, dos seus corações ali. Eles compartilhando das suas dores, eles compartilhando das suas lutas com Jesus, porque era algo comum, querido. Assim, quando nós nos sentamos à mesa com os nossos amigos, eu creio, querido, que não existia uma cerimônia ali. Não era algo forçado. Eles realmente recebiam Jesus ali como se recebe um amigo.
E é por isso que Jesus diz que eles eram o seu amigo. Existe outro princípio, querido, importante aqui, querido. Não só eles compartilhavam dos seus corações, mas eu creio que Jesus compartilhava do seu coração com eles. Há sempre uma troca, meu irmão. Há sempre algo que nós damos para alguém, quando nós nos assentamos à mesa, quando nós convidamos um amigo para dentro da nossa casa. É sempre uma troca sobre algo que nós vamos dar e algo que nós vamos receber. Pastor, mas eu tenho dificuldade em ter amigos. Aqui está um princípio importante. Pastor, mas eu tenho dificuldade em ter amizade com as pessoas. Eu não sei, as pessoas nunca... Aqui está um princípio importante da palavra de Deus para as nossas vidas. Você quer ter amigos? Abra a porta da sua casa, querido, e recebam aqueles que vocês querem que sejam seus amigos. Sentem-se à mesa com seus amigos. Amém? Quem são seus amigos, querido? Essa é uma pergunta que eu me fiz nesses dias meditando sobre a palavra. Quem são os nossos verdadeiros amigos? Aqueles que não tem muita cerimônia quando chega na nossa casa. Aqueles que realmente se sentem à vontade em casa. Aqueles que nós fazemos eles se sentirem à vontade nas nossas casas. Aqueles que quando nós vamos à sua casa, nós nos sentimos assim, à vontade. Quem tem amigos aqui? Amém? Glória a Deus, querido. É bom ter amigos, sabia? É bom ter amigos e principalmente amigos que são homens e mulheres de Deus. Pastor, mas eu tenho amigos que não são da igreja. Fica tranquilo, querido. Mas são homens e mulheres de Deus, senão eu tenho certeza que não eram seus amigos. Primeiro importante aqui, querido, que eu quero conversar com você nessa noite. Pelo menos nós vamos falar de 4 pontos importantes aqui sobre ser amigo de Jesus. A amizade de Jesus e Lázaro, Maria e Marta era uma amizade de proximidade e afeto. Você pode repetir comigo? Amizade de proximidade e afeto. O segundo ponto que eu quero falar com você, querido, sobre ser amigo de Jesus aqui, é que a amizade, ela nasce através de uma entrega do próprio Cristo por nós. Ser amigo de Jesus, querido, não nasce somente no nosso coração, no desejo do nosso coração, mas nasce através do coração de Jesus e ser nosso amigo. Você vai ver ao longo da palavra de Deus e na história, Jesus ele caminhava com muitas pessoas, mas existiam algumas pessoas que eram mais próximas de Jesus. Existiam aqueles 12 que caminhavam com Jesus, existiam 3 que eram mais próximos do que os 12, e a palavra de Deus vai dizer que dentro desses 3 existia um, que era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Olha comigo, querido, que o Evangelho de João, capítulo de número 15, vai nos dizer. João 15, 13. Essas são as palavras de Jesus, querido, aqui. João 15, 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos ordeno. Já não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Jesus, ele tinha vários grupos, querido, de relacionamento. E ele não se relacionava com todos da mesma forma. Pastor, mas todo mundo é igual, Jesus tinha que tratar todo mundo igual. Não, querido, ninguém é igual a ninguém. Por isso que existiam a multidão, que onde Jesus estava, a multidão estava ali, muitas vezes comprimindo ele, apertando ele, passando por ele.
Muitas vezes a multidão estava interessada em ouvir alguma palavra, em receber algum milagre, em receber alguma cura, mas muitas vezes a multidão ouvia Jesus e voltava cada um para sua casa. Muitos daqueles homens que ouviram Jesus ali, querido, talvez várias vezes voltaram para suas casas e voltaram para suas vidas cotidianas de pecado, da mesma forma que eles estavam na presença de Jesus. Mas existiam aqueles, querido, que ouviam Jesus falar e que tomavam uma decisão. A partir de hoje, eu vou largar tudo para trás e eu vou seguir a esse homem e a essa palavra que ele tem. Existia um outro grupo, querido, que foi denominado os seus apóstolos. Aqueles que fizeram isso, abandonaram tudo, as suas vidas. Muitos deles, Jesus não precisou nem chamar. Alguns Jesus passou e chamou, e eles largaram tudo para trás e passaram a seguir Jesus, a viver com Jesus, a amar a Jesus, a fazer aquilo que Jesus fazia. E eles só repetiam aquilo que eles viam Jesus fazer. E eu falei para vocês de um outro grupo, o grupo dos 3. Aqueles que Jesus, no momento de mais angústia, quando Jesus estava prestes a partir, quando Jesus estava prestes a ser morto e crucificado naquela cruz, a palavra de Deus vai dizer que ele vai para um lugar, para um jardim chamado de Getsêmani. E no Getsêmani, querido, que era um lugar de dor, Getsêmani quer dizer lugar de prensa, de dor e de angústia. Jesus não estava cercado pela multidão, Jesus não estava cercado por 500, nem por 40, nem por 70, nem pelos 12. Jesus estava com aqueles 3 que eram os seus amigos. A Bíblia vai nos dizer que Jesus chama Pedro, Tiago e João para orar com ele e para orar por ele. E aí no Getsêmani todos nós sabemos o que acontece ali. Jesus chega naquele lugar e Jesus pede para eles permanecerem ali, orando e intercedendo por ele. Jesus vai ter um tempo a sós com o Pai. E quando Jesus volta, eles estão dormindo. E Jesus mais uma vez deixa eles ali, repreende eles e se afasta deles para ter um tempo com o Pai. E novamente Jesus volta e eles estão dormindo. E aquele texto famoso que Jesus diz, vocês não podem nem orar e jejuar comigo por algum tempo. Esse era um grupo dos 3, querido. Daqueles que eram amigos mais chegados de Jesus. Isso que eu falei para você está lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, verso de número 32 ao 42. Vamos ler o texto, querido? Marcos 14, 32 ao 34. Marcos 14, 32. Então foram para um lugar chamado Getsêmani e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem. E no pouco mais adiante ele prostrou-se e orava, para que se possível fosse afastada dele aquela obra. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo não seja como que eu quero, mas assim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo, não pode vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez se afastou, orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, encontrou-os dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando para a terceira vez, lhe disse, ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. E eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Queridos, no momento de maior dor, de maior angústia de Jesus,
mesmo ele sendo Deus, ele chamou 3 dos seus amigos para orar por ele e junto com ele. Aqui existe um papel importante, querido, dos nossos amigos das nossas vidas. Muitas vezes nós temos nos blindado. Muitas vezes nós não temos, no mundo que nós vivemos hoje, um mundo totalmente egoísta, um mundo totalmente individualista. Está cada vez mais difícil, querido, de ter amigos. Essa é que é a realidade. Mas como os amigos, eles são importantes para nós, querido, ao longo da nossa caminhada com Cristo. Jesus, ele escolheu esses 3. Jesus poderia ter escolhido outros dos seus discípulos, mas ele escolheu Pedro, Tiago e João por um papel importantíssimo. Talvez aqui nesse momento do Getsêmani seja um momento de maior humanidade de Jesus. A palavra de Deus diz que ele estava tremendamente angustiado, querido. Jesus talvez aqui foi um dos momentos em que ele mais se sentiu humano. Ele sabia, querido, do que estava prestes a acontecer. E ele não quis passar por isso sozinho. Muitas vezes nós enfrentamos, querido, ou queremos enfrentar as adversidades, as dificuldades da nossa vida sozinhos. Só que Jesus está nos ensinando nessa noite. Da mesma forma que existia 3 homens, querido, que ajudaram Jesus naquele momento. Talvez na minha e na sua vida existem 3 ou mais homens e mulheres que podem te ajudar a carregar o fardo da vida. Amém? É importante, querido. É importante ter amigos. Jesus está nos ensinando, querido, de uma forma prática aqui. Ele poderia ter feito tudo sozinho, ele poderia ter encarado tudo sozinho. Ele sabia que o que estava prestes a acontecer, mas mesmo assim, ele valorizou, ou ele precificou o preço de ter amigos. Ele disse aqui: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, querido, e vigiem comigo. E dentro desses 3 aqui, esse é o segundo grupo que eu disse para vocês, que se relacionava mais próximo de Jesus. Existia um. Ah, pastor, mas Jesus tinha os seus preferidos? Não. Eu creio que Jesus tinha aqueles que estavam mais próximos dele. Existia um aqui, que se chama João. Lá no Evangelho de João 13, 25. Olha o que o João diz aqui, querido. Esse é o próprio João, querido, dizendo. João 13, 25. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? O contexto aqui, eles estavam discutindo, ou Jesus estava alertando que um dos 12 iria traí-lo. Que um dos 12 que caminhou com ele, que um daqueles 12 que ele discipulou, que ele investiu toda a sua vida, iria traí-lo. E a Bíblia diz que João, reclinando a cabeça no peito de Jesus, disse: Senhor, quem que é ele? Interessante, né, querido? Existia uma multidão. Existiam aqueles que seguiam Jesus. Existiam aqueles que caminhavam com Jesus. Existiam aqueles que se doavam por Jesus. E existia aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus. E que conversava como um amigo. A pergunta dos céus para nós, querido, é: aonde você tem reclinado a sua cabeça? Qual que é o ombro que você tem encontrado muitas vezes para chorar? Qual que é o ombro que você tem encontrado muitas vezes? Qual o abraço de um amigo que tem curado a sua vida, que tem trazido o céu para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Ah, pastor, eu não tenho ninguém.
Poderia ter, querido. É importante ter amigos. É importante ter alguém que você possa compartilhar do teu coração. É importante ter alguém que vai realmente te entender, assim como Jesus tem nos entendido. Posso ouvir um amém? Terceiro nível aqui de amizade com Jesus. A amizade, ela é revelada na confiança. Você pode repetir comigo? A amizade é revelada na confiança. Aqui, querido, Jesus ele diz ali no Evangelho de João: eu não vos chamo mais de servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz. Eu vos chamo de amigos, pois os amigos sabem e conhecem o coração do Pai. Pois tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Querido, existe algo muito precioso aqui sobre como Jesus caminhou aqui nessa terra. Eu listei pelo menos 3 coisas aqui que me chamou a atenção. Primeira coisa, Jesus não perdia tempo com quem não queria ouvi-lo. Jesus pregava a palavra de Deus, Jesus ensinava, Jesus falava do amor do Pai, só que aqueles que não queriam ouvi-lo, Jesus não falava. Jesus não perdia tempo, querido, com aqueles que não queriam ouvir ele. Sabe, muitas vezes nós temos perdido o nosso tempo, querido, aqui nessa terra. Falando, tentando convencer pessoas que não querem ser convencidos. Quantos de nós que nós já nos deparamos com pessoas assim? Pessoas que às vezes gostamos dessas pessoas, mas elas não querem, querido, ouvir do amor de Jesus. Infelizmente, tem gente que não quer, querido, saber do Evangelho, tem gente que não quer saber da palavra de Deus, tem gente que não quer Jesus para a sua vida. Faça como Jesus, querido. Invista tempo em quem quer saber do amor dele, em quem quer saber, em conhecer mais dele. Amém? Não precisa ser mal educado com ninguém, não precisa ser grosseiro com ninguém, mas selecione quem quer saber de Jesus e fale do amor dele, e pregue sobre o amor dele, e viva o amor dele. Amém? Segunda coisa. Jesus não deu atenção para aqueles que não queriam ouvi-lo. Jesus também não perdeu tempo com aqueles que não recebiam o que ele tinha para ensinar. Muitas pessoas, querido, passaram pela vida de Jesus ao longo do seu ministério. Alguns ouviram e voltaram para casa. Alguns ouviram e foram curados. Alguns ouviram e passaram a servir Jesus. Alguns se tornaram um dos 12. E alguns se tornaram tão íntimos, querido, de Jesus, ao ponto de estar com ele nos momentos mais importantes da sua vida. Jesus, querido, confiou em quem era seu amigo. Jesus falou, abriu seu coração em quem poderia lhe ajudar a cumprir o seu propósito. Jesus tinha um propósito claro, querido, aqui nessa terra. Amém? Amém? Jesus sabia para aquilo que ele tinha vindo. Jesus sabia como ele iria morrer. E Jesus sabia qual que era o resultado da sua morte. Jesus sabia claramente: eu vim aqui para viver 3 anos e meio. Eu vim aqui para se entregar por um bando de pecador que não merece. Mas eu vim aqui para ressuscitar ao 3º dia. E eu vim aqui para salvar toda uma humanidade. Jesus não perdia tempo, querido, com quem não estava no mesmo propósito que ele. Invista tempo, querido. Invista tempo, dinheiro, invista da sua sabedoria, de tudo aquilo que Deus tem te dado, em quem está caminhando no mesmo propósito. Invista, querido, tudo que você tem, tudo que você sabe, tudo aquilo que Deus tem confiado nas suas mãos, naqueles que estão caminhando para o mesmo lugar que você. Naqueles que estão caminhando na mesma direção que você.
Foi isso que Jesus fez, querido. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, querido, tem coisas que Jesus compartilhou com a multidão. Tem coisas que Jesus compartilhou para milhares de pessoas. Tem revelações, querido, profundas que ele não compartilhou com a multidão. Ele só compartilhou com seus 12, com seus discípulos. Mas teve momentos, querido, que Jesus não compartilhou com seus discípulos, querido. Teve um momento que eles se afastavam e que ele compartilhava somente com o Pai. Tem coisa, querido, que um amigo vai nos ajudar. Tem coisa que um amigo ele vai nos abrir os nossos olhos. Tem coisa que não dá para compartilhar com um amigo. Precisa compartilhar com um líder, com um pastor. E uma palavra, querido, uma impressão, uma oração vai nos abrir o céu, vai nos revelar as coisas eternas do Senhor. Ah, querido, mas tem coisas que é só com o Senhor mesmo. Amém? Tem coisas que é só no nosso quarto, só no nosso secreto. Tem coisa que as pessoas ao nosso redor não vão entender. Tem coisas que às vezes até os nossos amigos não vão entender. Tem coisas que às vezes até os nossos líderes, os nossos pastores não vão compreender. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. Amém? E quarto e último ponto que eu quero falar com você, querido. De uma amizade que nos aproxima de Jesus. Você pode repetir comigo? Uma amizade que nos aproxima de Jesus. Amigos de verdade, irmão, não são aqueles que, viu, jovens, que vai te levar para uma festa, que vai te levar para uma balada, que vai te levar para um outro lugar. Os amigos de verdade vão te aproximar de Jesus. Os verdadeiros amigos, querido, nos aproximam mais de cumprir o nosso propósito. Os verdadeiros amigos que Deus coloca na nossa vida nos aproxima de conhecer o coração de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5 e verso número 17. Lê comigo, querido, o que Lucas estava nos ensinando aqui. Lucas 5, 17. Deixa eu voltar aqui. Lucas 5, 17 ao 20. Lucas 5, 17. Isso. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram até o terraço e baixaram em uma maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema, que pode perdoar pecados, senão somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se e pegue a sua maca e vai para a sua casa. Os amigos de verdade, querido. Existia uma casa onde Jesus estava pregando. Aquela casa estava lotada de gente, querido. Cheia de gente. Existia um homem enfermo. Impossível de transpor, querido, aquela multidão com uma maca e de levar aquele homem até Jesus. E a Bíblia vai dizer que os seus amigos subiram no telhado daquela casa onde Jesus estava pregando
arrancaram aquelas telhas e desceram aquele homem de uma maca até Jesus. Aqueles homens, querido, estavam nos ensinando o que é ser amigos de verdade. Aqueles homens, querido, desceram aquele paralítico ali. A Bíblia não fala sobre quem era, a Bíblia não fala quantos eram, mas a Bíblia fala sobre o mais importante aqui. Aquele homem, ele saiu daquela casa com a maca na mão e andando e curado. Muitas vezes, querido, meu, o seu, o nosso nome não vai ser lembrado. Muitas vezes nem reconhecido. Às vezes até esquecido. Mas o mais importante, querido, é que aquele a quem nós estamos orando, aquele a quem nós estamos nos doando, aqueles a quem nós estamos investindo, ele seja transformado, ele seja curado por Jesus. Nós estamos há poucos dias, querido, do nosso encontro face a face com Deus. E eu quero propor um desafio, querido, para nós, para a igreja do Senhor. Sempre os encontros são maravilhosos, queridos. Domingo à noite aqui é coisa tremenda. Mas sempre é uma luta, sempre é uma guerra, querido, para que as pessoas sejam colocadas naquele lugar e tenham as suas vidas curadas e transformadas por Jesus. E sabe que homens e mulheres nesse momento precisam, querido? Precisam de amigos como eu e como você. Eu quero propor um desafio para nós como igreja, de cada um de nós aqui, que já fez um encontro, que já trabalhou no encontro, investir em mais uma pessoa. Você tem alguém da sua família, querido, que você ama e que não conhece Jesus ainda? Quem tem aqui? Amém. Glória a Deus. Invista na vida dessa pessoa, querido. Invista, traga ela para o encontro, invista financeiramente. Pastor, eu quero trazer um homem de Deus, um parente, um irmão, alguém, um companheiro meu de trabalho, mas eu não tenho como investir na vida dele financeiramente. Pode vir falar comigo, querido. Mas traga esse homem, traga essa mulher de Deus para o encontro. Amém? Está proposto o desafio, querido? Ore por essa pessoa, convide essa pessoa. Vai buscar essa pessoa na casa dela, se possível, na sexta-feira, e leve essa pessoa para o encontro. Foi isso que esses homens fizeram, querido. Você consegue imaginar todo o entorno da situação? Você consegue imaginar uma casa lotada de pessoas aqui? Você consegue imaginar o seu amigo ali, enfermo, naquela maca, doente? E esses homens, queridos, eles fizeram algo quase que impossível. Subiram no telhado, querido, abriram aquele telhado e desceram aquele homem naquela maca diante de Jesus. É isso, meu irmão, que eu e você precisamos fazer nesses dias. Existe muita gente, querido, que nesse momento está doente, fisicamente, emocionalmente, e que precisa ser curada por Jesus. E sabe por quê, querido? Muitas vezes essas pessoas não são curadas. Porque elas não encontraram ainda com os amigos de Jesus. Quando elas encontrarem, querido, com os amigos de Jesus, essas pessoas vão ter suas vidas transformadas. Amém? Sabe onde estão os amigos de Jesus, querido? Olha para essa pessoa do seu lado aí. Aqui estão os amigos de Jesus. Amém? Você pode se colocar em pé em nome de Jesus.
Quem que você vai levar para o encontro, querido? Pergunta para essa pessoa do seu lado aí, quem que você vai levar para o encontro? Ó, nós estamos aqui mais ou menos em umas 70 ou 80 pessoas. Se cada um de nós levar alguém, querido, pensa num culto abençoado aqui no domingo do retorno do encontro, hein? Amém? Nem que nós temos que fazer lá em ministração 2 salas de homens, 2 salas de mulheres, não tem problema. Nós damos um jeito. Mas eu quero que nesse momento, querido, você feche seus olhos e que essa pessoa que Deus colocou no seu coração, querido,